Boa noite, Pedra Angular. É muito bom estar aqui com vocês. Mais um culto, é muito bom estar aqui trazendo a palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o texto que nós vamos refletir um pouco. Está lá em João 13, 31 ao 35. João 13, 31 ao 35. E começa dizendo assim: Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Vamos orar um pouco. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti, Senhor, esse momento. Eu entrego a Ti essa palavra, Pai, me usa, que fale o Senhor, mas não eu, Pai, e que toda a honra e glória seja Tua, Pai. Fala com a Tua igreja, abre o coração de cada um para que a gente seja edificado e para que a gente cada dia mais glorifique ao Senhor e fale mais e mais do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Meus amigos, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o amor. E esse é um tema difícil, essa palavra hoje em dia tem sido, o amor hoje em dia tem sido tão deturpado, tem sido tão mal vivido, e tem sido até um tema bastante polêmico. E eu estava pensando sobre uma música do Renato Russo, onde ele diz: quem inventou o amor, me explica, por favor. E pensando sobre isso, né, a gente como cristão, a gente é remetido logo a um fato, que Deus, Ele é o Deus de amor. Ele, digamos assim, Ele não inventou o amor, mas Ele é o próprio amor. Jesus é o próprio amor. Então ninguém melhor do que Ele para nos encher de amor e para ser o parâmetro daquilo que de fato é esse amor, né? E isso tem sido motivo de grande confusão, e a gente fica buscando o amor em muitas coisas. A gente busca o amor numa outra pessoa, a gente busca o amor em lugares, a gente busca o amor em situações, mas eu e você, como cristãos, como igreja, a gente precisa ter essa certeza, a gente precisa ter essa compreensão de que amor de fato, de verdade, só em Cristo. Amor de fato só vem de Deus. Aquilo que a gente vê em outros lugares, de outras formas, é um transbordar do amor, digamos assim, seria um vestígio do amor de Deus, não por falha de Deus, mas por falha do homem que não se entrega totalmente a Ele e não o conhece totalmente. E isso, quando eu falo isso aqui, isso traz a nós cristãos uma grande responsabilidade. Nós que nos dizemos conhecedores de Deus, nós que somos chamados de cristãos, pequenos cristos, devemos ser referência desse amor. Devemos ter essa certeza de que só em Deus o ser humano prova o verdadeiro amor. Portanto, os padrões de amor segundo o mundo não glorificam a Deus. E aí a pergunta que fica é: como eu e você devemos amar? Qual o padrão de amor de Cristo Jesus? E a gente vai ver isso de ponta a ponta na Bíblia, de várias formas. Jesus, ele tudo que ele fazia transbordava em amor, mas eu escolhi essa passagem, que é um momento tão importante, tão singular. Isso tudo que aconteceu aqui se dá horas antes de Jesus ser entregue, de Jesus começar a sua Via Crucis. E só para contextualizar um pouco vocês,
quando Judas sai, e isso aqui ocorre, Jesus começa a orientar seus discípulos. Jesus tinha acabado de fazer a ceia com seus discípulos. Jesus tinha acabado de fazer aquilo que era o maior exemplo de servidão ao outro. Jesus tinha acabado de lavar os pés dos discípulos, e ele faz isso para ser um exemplo a ser seguido, de servidão e de entrega. E Jesus também, num momento muito conturbado, revela Judas como traidor. Então, como eu falei aqui, a gente está apenas a algumas horas de Jesus ser preso e crucificado. E a gente começou lendo o versículo 31 e 32, só para te relembrar, dizendo assim: quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. E o primeiro ponto que eu vejo aqui é que Jesus amou entregando a sua vida. Sabendo que a saída de Judas era a certeza da cruz e que a saída de Judas resultaria em um momento de extrema dor, de extrema angústia, Jesus não hesita. Jesus faz aquilo que tinha que ser feito. E o que a gente vê é Jesus obedecendo até a morte para a glória de Deus. E nas batalhas, em todas as guerras, a gente percebe que a verdadeira glória é revelada por aqueles que entregam a sua vida. A verdadeira glória é dada para aqueles que morrem em batalha. A história mostra isso. Quem se sacrifica em uma batalha, ainda que morto e não veja isso, recebe as glórias, os aplausos, as homenagens. E aí, a gente, indo para o Evangelho, a gente vê os mártires. E o primeiro mártir, Estevão, que é apedrejado, e no momento do apedrejamento ele vê a glória do Pai, ele vê Cristo assentado à direita do Pai. A gente tem Pedro, que, segundo a história, isso não é um relato bíblico, mas foi crucificado de cabeça para baixo. E a gente tem Paulo, que é decapitado. E um cara chamado Tertuliano, ali mais ou menos pelo ano 160, depois de Cristo, ele diz uma frase muito interessante. Ele fala que o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. E olha que interessante, olha a verdade dessa frase e olha o quanto a história, ela testifica isso. Eu não sei se você sabe, mas um dos elementos que a história considera para validar algo, principalmente nesse assunto cristianismo, são as mortes. A ciência, a história enquanto ciência, ela reconhece a morte dos mártires da seguinte maneira: é como se a história dissesse assim: se esses caras estivessem mentindo, se o que eles estivessem falando, se o evangelho fosse falso, eles não suportariam tamanha agonia, eles se entregariam, eles não conseguiriam morrer, não teria tantos mártires, tantas pessoas se martirizando, sendo martirizadas se entregando por Cristo. E o que a gente, como cristão aqui, entende é que para esses caras darem as suas vidas pelo Evangelho, eles não podiam passar por outra coisa, eles não podiam ter testemunhado outra coisa, ter a certeza no coração da ressurreição de Cristo. O que eu estou querendo dizer é que a partir do momento que esses caras andaram com Jesus, foram atingidos pelo Evangelho e viram Jesus ressurreto, ou aqueles que não viram, mas receberam essa verdade no coração deles, eles não hesitam também na hora de morrer e eles entregam as suas vidas pela verdade do Evangelho. E João, nesse texto, ainda nos diz algo. Ele diz que a entrega de Jesus gera glória
a ambos. E que essa glória, essa entrega revela a união entre pai e filho, essa união que é muito forte, muito genuína. E aí eu fiquei pensando nesses versículos, o que admirar mais? Se é a submissão de Jesus, a entrega de Jesus por nós, ou se é a entrega de Deus, Deus entregando seu único filho, seu filho amado, para morrer por nós, simples pecadores. E a pergunta que me vem a afirmação que me vem, na verdade, é que eu jamais entregaria o meu filho, a minha filha, para morrer por outra pessoa. Eu protegeria a minha filha. Então, você entende? Jesus se entrega. E isso é indescritível. E Deus, Ele abre mão do seu único filho por mim e por você. A glória suprema de Cristo é a crucificação. Esse é o escândalo do Evangelho. O Cristo crucificado, o derramamento de sangue do homem que também é Deus. E Jesus, nesse texto, usa a palavra glorificará no futuro. E ele se refere justamente a isso, a glorificação que ele e Deus terão na sua ressurreição. E essa glória vai ser vista por todo o mundo e por toda a sua igreja no seu retorno. Isso é o que é declarado lá em Apocalipse. E assim como Jesus se entregou, nós também, eu e você, por amor, devemos nos entregar sem medo. E devemos confiar, nós devemos nos entregar confiando de que Deus fará o restante, de que Deus revelará a sua glória. Só que nós, diferente de Cristo, sendo pecadores, sendo homens miseráveis, não recebemos glória nenhuma. A glória é totalmente dele, a glória é do Pai. De uma maneira mais prática, porque a gente não está numa realidade de morte física, a gente não está numa realidade de perseguição, mas no nosso dia a dia, nós somos desafiados a nos entregar, nós somos desafiados a nos negar uns pelos outros. A gente, muitas vezes é levado pelo nosso ego inflamado e por conta disso, nós fazemos aquilo que nós queremos. Mas o desafio que Cristo nos deixa é nós deixarmos o nosso ego de lado e nos entregarmos às pessoas. Nós não podemos nos entregar às mágoas, nós não podemos nos entregar aos problemas. É fato que no lidar uns com os outros, no lidar com a igreja, muitas vezes nós somos magoados e nós nos entregamos a essa mágoa. E o desafio é a gente passar por cima disso em nome do reino. E não só isso, a gente precisa se lembrar que a gente também magoa as pessoas. E o chamado de Cristo é para que a gente não lute contra isso. A gente se entregue totalmente e sem reservas para Deus. Essa entrega, ela envolve obediência, e a obediência é a prova concreta de que eu e você amamos a Deus. É lógico que existe o amor também na devoção. Enquanto a gente canta os louvores aqui, a gente sente esse amor dentro do nosso peito, essa entrega. Mas a obediência, digamos assim, ela é a linguagem do amor de Deus. E Jesus, ele obedeceu até a morte de cruz. Essa entrega, ela envolve humildade, ela envolve abrir mão de si mesmo. E como eu falei aqui, envolve colocarmos o reino em primeiro lugar e não a nós mesmos. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão de entrega e me veio em mente Zaqueu. E se a gente ler lá em Lucas, o relato de Zaqueu acontece de maneira rápida demais. Parece que tudo acontece assim como um salto. Zaqueu, ele sobe na árvore, Jesus vê ele lá em cima da árvore, pede para que ele desça, para que eles se dirijam à casa dele.
E lá na casa de Zaqueu começa um burburinho, os homens começam a falar, como é que pode isso? Jesus sentado à mesa com um cobrador de impostos, alguns deviam estar ali acusando Zaqueu, esse cara fez isso, fez aquilo, me roubou tanto, fez não sei o quê. E no relato, se você ler ali, parece que Zaqueu meio que interrompe esse burburinho todo. Eu diria aqui que talvez ele bata na mesa, levante e se vira para Jesus e fala: Jesus, eu vou dar metade de tudo que eu tenho. E além disso, se eu roubei alguém, eu vou restituir essa pessoa. Percebe essa entrega de Zaqueu, não só a entrega daquilo que ele tinha, não só a entrega dos bens dele, mas percebe como Zaqueu ele atende esse chamado de Jesus e ele se lança ao chamado de Cristo, e ele abre mão de tudo aquilo que ele tem, e não só daquilo que ele tem, mas daquilo que ele é. Meus amigos, assim como Zaqueu, assim como Jesus, nós devemos nos entregar, nós não podemos reter aquilo que Cristo tem nos dado, nós devemos nos doar à igreja, nós devemos nos doar aos nossos irmãos, e não podemos deixar o nosso ego falar mais alto, não podemos ser empecilho para que o reino de Deus avance. Jesus amou se entregando e Jesus também amou considerando as nossas limitações. A gente vai ver isso lá no versículo 33, que diz assim: filhinhos, ainda por pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. E o que me chama a atenção aqui nesse trecho é a palavra filhinhos. E esse termo aqui no grego, ele é usado a primeira vez que esse nome filhinhos, esse termo no grego é usado, é aqui nessa passagem. É a única vez nos evangelhos que a gente vê esse termo ser usado. Jesus se referir aos seus discípulos, às pessoas como filhinhos. E depois João começa a usar esse termo nas suas cartas. E essa forma carinhosa de Jesus tratar, ela é como se Jesus estivesse dizendo assim: meus filhinhos, vocês são imaturos, fracos, mas eu os amo mesmo assim. Vocês são limitados, mas eu entendo e não me falta amor para vocês. Eu não os tratarei diferente por conta das suas limitações. Percebe aqui o carinho e a paciência de Jesus como um pai amoroso. E esse tratamento, ele me fez pensar justamente nisso, na relação do pai e do filho. E na relação do pai e do filho, a gente observa algo muito latente, que é a relação da pessoa madura, que provê face às necessidades da pessoa imatura, que precisa ser atendida nas suas necessidades, que não importa a situação em que ela esteja inserida, ela vai berrar, ela vai gritar, e ela vai querer ser atendida, ela vai querer ter o seu ego atendido. Esse é o natural do imaturo, da criança aqui. E o Novo Testamento, ele falando sobre filho, ele vai usar no grego dois termos bastante interessantes. O primeiro é ruios e o segundo é teknon. Então, toda vez que você vê o nome, a palavra filho no Novo Testamento, se a gente for para o original, ou a gente vai ver o termo ruios ou teknon. E ruios, ele é justamente esse filho maduro. Toda vez que no Novo Testamento se refere a um filho como ruios, ele está falando: olha, você é maduro e você reflete os traços e o caráter do seu pai. E quando ele se refere a um filho como teknon, ele está se referindo a um filho gerado, a um filho adotado, a um filho pequeno, recém-nascido. E esse termo, ruios e teknon, ele começa a ter uma conotação espiritual muito grande no Evangelho, no Novo Testamento. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você. A gente vê Paulo sendo chamado por Jesus, ele cai por terra
e ele fica cego, e ele vai para uma casa, e Ananias é chamado por Deus para ir lá até Paulo, orar por ele, para que ele seja curado da cegueira. Aqui, nesse momento inicial de Paulo, que acontece lá em Atos 9, ele é um teknon, ele é um filho gerado, um filho adotado, uma criança em estado inicial. Atos 28, a gente vê Paulo testemunhando e pregando sobre Cristo em Roma. Paulo aqui se tornou, então, um filho ruiós, um filho que demonstra o caráter e os traços do Pai. Quando você olha para Paulo aqui nesse momento, você vê Cristo nele. Percebe a diferença? E aí, quando a gente vai para Jesus, o perfeito ruiós de Deus, a perfeita imagem do Pai, ele está aqui se preocupando com seus tecnões, com os seus filhinhos novos na fé e imaturos. A gente percebe o cuidado, a tolerância e a proteção de Jesus. E olha essa frase aqui, que me foi bastante interessante, que fala assim: vocês vão me procurar, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso me remeteu muito à minha relação com as minhas filhas. Muitas vezes, quando eu e Joyce, a gente vai para algum lugar e as nossas filhas não podem ir, a gente se abaixa e fala com elas e fala: filha, para onde a gente vai, vocês não podem ir, não tem como vocês irem. E elas choram, esperneiam, elas não entendem, mas a gente precisa ter paciência. E você percebe a ternura que Jesus usa com os seus discípulos, a ternura que Jesus usa com pessoas que naquele momento estavam tão limitadas de entendimento, a maneira didática dele e quase que infantil de Jesus falar com eles, tratando-os como criança. A verdade é que em pouco tempo, esses filhinhos, esses tecnons, como eu falei aqui, estariam se sentindo totalmente desesperançados, confusos e com saudade do seu grande amigo Jesus. Mas Jesus considera a limitação dos seus discípulos. Você imagina que hoje é muito fácil para a gente entender o que é o reino de Deus. A gente entende que é um reino espiritual, a gente entende que é a governança de Deus, de Cristo sobre as nossas vidas, e ainda assim a gente encontra algumas pessoas dentro do Evangelho mesmo que ainda não entenderam muito bem esse reino, mas a gente hoje é munido de tanta informação que fica mais fácil entender. Mas imagina o que era para esses discípulos com uma cabeça totalmente judaica e que achava que o Messias ia trazer um reino nacionalista e que ele ia fazer os judeus superarem o Império Romano. Imagina para eles o que é entender a palavra de Cristo, e entender e ver o seu rei, o seu mestre poderoso, crucificado e sendo escarnecido. Isso é o que levou Jesus a ter essa compreensão com os seus discípulos. E aí a gente, pensando sobre isso, mais uma vez eu fui levado a pensar na minha relação com as minhas filhas, Maria e a Júlia. A Júlia tem 7 anos, a Maria tem 5, e é muito interessante porque às vezes elas ficam numa disputa de maturidade, né? A Júlia fica falando: não, eu já tenho quase 8 anos, e não, eu entendo isso, a Maria é muito bebezinha, não sei o quê. E, de fato, a Júlia ela é um pouco mais madura que a Maria. De fato, tem coisas que eu peço a ela e que eu chamo ela para que ela entenda que a Maria não entende. Mas, quando eu estou ali naquela relação e olho para elas duas, independente da diferença de maturidade entre uma e outra, elas são imaturas. Elas são imaturas. E eu, como pai maduro, eu devo administrar isso. E a gente ouvindo sobre isso aqui, às vezes a gente fica tentando se colocar: será que eu sou o maduro? Quem é o imaturo? É lógico que entre nós há alguns mais maduros, alguns menos maduros. Agora, qual é a regra que vai medir isso? E aí, nós, como filhos de Deus, somos levados a olhar para Ele
e perceber que todos nós temos as nossas limitações, uns menos que outros, mas quando comparados a Cristo, o verdadeiro ruiós, nós somos totalmente imaturos. E nós precisamos ter o cuidado uns com os outros, com a imaturidade dos outros, porque nós, em determinadas situações, por mais que nós nos achemos maduros, nós vamos apresentar imaturidade. Face uma situação de pressão, face um momento que a gente não entendeu algo direito, ou que a gente foi levado por uma emoção, nós somos levados a suportar uns aos outros. Jesus nos convida a ceiar uns com os outros, apesar das nossas imaturidades. Jesus nos convida a lavar os pés uns dos outros e nos entregarmos às pessoas, apesar das nossas limitações e apesar das limitações delas. Por fim, o último ponto aqui, é que além de nos amar apesar das nossas limitações, Jesus nos amou para estabelecer um novo padrão. A gente vai ver isso lá no 34 e no 35, que diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E o que me salta de imediato aqui é o mandamento. Ele manda, ele ordena que nós amemos uns aos outros. E mandamento é justamente isso, é uma instrução, é uma ordem que deve ser seguida. E aí nós somos uma sociedade, as pessoas, elas vivem debaixo de mandamentos. Sejam mandamentos humanos, que são, eu chamaria de mandamentos frios, as leis, para que nós vivamos em sociedade, que tudo se encaixe, e nós temos também no Velho Testamento os mandamentos de Deus, que servem para nos orientar, e Paulo, falando muito bem sobre isso, ele nos explica que os mandamentos, eles servem para nos mostrar o quanto nós pecamos e o quanto nós não conseguimos, de fato, alcançar o padrão de Deus. Agora, diferente de todos esses tipos de mandamentos, nós temos os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus são diferentes, porque Jesus, ele faz primeiro. E não só isso. Jesus, além de ter feito primeiro e de ser um exemplo, ele nos deixa o Espírito Santo, que nos orienta, que nos consola e que nos perdoa o tempo inteiro. Aliás, nós somos perdoados na morte dele na cruz. Nós somos justificados na morte dele na cruz. Antes, nós devíamos amar ao próximo como a nós mesmos. E é interessante porque essa regra, chamada regra de ouro, ela também ela se deteriora por si mesma, porque muitas vezes nós não sabemos nem nos amar. A gente vê pessoas fazendo tão mal a si mesmas, seja indiretamente ou diretamente, que a gente fica perdido sem saber como amar ao outro. Só que Jesus, ele vem e ressignifica isso. A novidade aqui não é só o amor, mas a novidade é Jesus Cristo. Esse que é a perfeita imagem do Pai e que amou como nunca antes nenhum homem amou. E nessa caminhada com Jesus, Jesus foi modelo de um amor único, porque, como eu falei aqui, ele é a essência do Deus de amor. E aí eu me pergunto, qual é a desculpa que eu e você temos para não amar? De vez em quando eu invento algumas desculpas para não amar os outros. Só que eu sou constrangido pelo fato de que Deus me amou, sendo eu ainda não merecedor desse amor. Aliás, eu nunca, até o fim da minha vida, não importa o que eu faça, eu vou ser merecedor desse amor. Mas através da morte dele, nós nos tornamos amigos de Deus
e Ele derrama o seu amor sobre nós. E quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê que ao longo da sua caminhada Ele amou o povo judeu, Ele amou os samaritanos, que era um povo também que tinha uma rixa muito grande com os judeus, Ele amou os cobradores de impostos, Ele amou gentios, Ele amou oficiais romanos, e Ele amou toda a sorte de gente impura, gente excluída, pobres, ricos, mulheres. Jesus amou todo mundo. E o amor dele foi um amor sacrificial, perdoador, confrontador e que não nega jamais a verdade. E o versículo 35, ele traz um alerta muito grande para mim e para você. Ele fala que o amor é o selo da garantia do discípulo. Ele fala que o amor é uma característica única do discípulo e que nós somos modelo desse amor e que, amando, nós testemunhamos quem Ele é ao mundo. Você entende a importância de eu e você, como discípulos, olharmos para Cristo e testemunharmos disso? Olharmos para Cristo e aprendermos com Ele o verdadeiro amor. E pensando sobre isso, sobre testemunhar amor e sobre esse novo padrão, eu fiquei pensando muito sobre a minha relação com a minha avó. Desde criança, eu tive uma relação assim muito complicada com a minha família toda por parte de mãe. E o meu pai não se dava com o meu avô, enfim, e acabou que isso gerou uma barreira entre eu e a minha família. Isso acabou sobrando para mim enquanto ainda criança. E eu sempre fui marcado por ser um adolescente meio rebelde. Eu pintava cabelo, usava brinco. E a minha avó, ela sempre olhou para mim com um olhar de amor. A minha avó, ela sempre falava para mim, Quinho, me chamava de Quinho ela, eu tenho certeza que você vai ser de Jesus. Eu tenho certeza que você um dia vai testemunhar do Evangelho e vai falar do Evangelho para as pessoas. Percebe como em meio a toda essa confusão de família, a minha avó escolheu ser testemunha do amor de Deus por mim? Ela escolheu me amar independente de qualquer coisa, independente das confusões, e isso serviu de grande exemplo para mim. Muito do que eu tenho vivido no Evangelho, eu me lembro da minha avó agindo, eu me lembro da minha avó lendo a Bíblia, eu me lembro da minha avó orando, e isso mudou a minha vida. O amor de Deus derramado sobre a minha avó, e esse exemplo dela, esse testemunho, reverberou em mim, e eu tenho vivido isso de maneira singular, muito singular. Então, meus irmãos, eu quero te convidar a se espelhar num amor que não é o amor que o mundo nos oferece. Como eu falei aqui, a gente precisa entender mais e mais que o amor de Deus, que o amor de Cristo é a nossa verdadeira referência, que nós precisamos amar o outro como Jesus amou. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por cada um que ouviu essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que aquilo que o Senhor quer ministrar no coração da tua igreja, Pai, seja ministrado através do teu Santo Espírito, aquilo que não foi falado, Senhor, que o Senhor complete, Pai, e que nós aprendamos, Senhor, a nos entregar mais e mais pelo outro, que nós aprendamos a nos entregar mais e mais pela tua igreja, Pai, que nós aprendamos a, apesar das nossas limitações, continuar te seguindo, te amando e sendo espelho desse amor, considerando as limitações do outro, Pai, e que nós entendamos que amor só tem em Ti, Pai. E que quando nós testemunhamos desse amor, o Pai é glorificado e a Tua palavra é semeada nos corações, Pai. Em nome de Jesus,
nos usa para a tua glória. Amém.